Bom, vamos continuar os nossos sentidos estão juntos com o sistema nervoso, tá? Por quê? Porque o sistema nervoso é responsável pelos sentidos. Então, na nossa apostila, tá tudo junto. Então, quais são os nossos sentidos? Então, tem visão, olfação, audição, paladar e o tato. São os nossos 5 sentidos que nos colocam em contato com o meio que nós vivemos. Por isso que os órgãos dos sentidos fazem parte das nossas funções de relação, juntamente com o nosso sistema locomotor, tá? Mas nós vamos ver os sentidos porque está fazendo parte do sistema nervoso em continuação. Então, o nosso primeiro órgão do sentido que tem aí aqui na nossa pré-aula é a visão. O órgão da visão, então, é o globo ocular e os seus anéis. O globo ocular, vocês sabem, é um órgão globoso que ocupa a cavidade orbital, né, da face. O nosso globo ocular ele é formado por 3 camadas. A esclerótica, que é o branco, a coroide, que é a camada colorida, e na coroide é a camada colorida, mas a gente consegue enxergar um pedacinho dela, que é um disco colorido, que é a íris. A íris nada mais é que um pedacinho da coroide que a gente consegue enxergar através da córnea. E no centro da íris nós vamos encontrar um orifício, que é por onde penetram os raios luminosos para a formação da imagem. Então, tem esclerótica e coroide. Depois, a retina. A retina é a nossa camada do globo ocular sensitiva, onde nós encontramos as terminações nervosas do nervo óptico, tá? Então, a esclerótica é o branco, coroide é a colorida, que nós enxergamos um pedacinho através da córnea, que é a íris, e vemos a pupila, que é o orifício central da íris, que aumenta quando tem pouca luminosidade e diminui quando tem muita luminosidade, graças ao sistema nervoso autônomo, simpático e parasimpático, que a gente já viu. A retina, que é a camada sensível do globo ocular, onde nós encontramos as terminações nervosas do nervo óptico, que a gente já viu agora há pouco. Então, o nervo óptico, ele vai se ramificar na retina. E nós temos 2 pontos importantes na retina. A mácula lútea, ou mancha amarela, é a região da retina onde convergem, onde tem muitas células, onde tem muitas células sensitivas do nervo óptico. Então, é aonde vai formar a imagem, aonde está, então, a concentração de terminações nervosas do nervo óptico, tá? Inclusive, a gente viu já que tem 2 tipos de células, as células em cone, que são responsáveis pela luminosidade diurna, e as células em bastonetes, que são sensíveis à noturna. Vocês lembram que a falta de vitamina A pode acarretar problema nas células em bastonetes, então a pessoa enxerga de dia, porque de dia as células sensíveis são as células em cone, e à noite não, porque à noite as células sensíveis são as células em bastonetes, que estão sendo prejudicadas pela falta de vitamina A. Lembra disso? Então tá aí. Então, a mácula lútea é onde nós encontramos uma maior quantidade de terminações nervosas do nervo óptico, aonde forma a imagem. E claro que tem o ponto cego, porque o nervo óptico penetra no globo ocular e daí se ramifica. Então, aonde ele penetra, não deu tempo de ramificar ainda. Então, ao redor do nervo óptico, na sua penetração no globo ocular, essa é a região ponto cego, que é insensível à luz, porque não deu tempo ainda do nervo se ramificar, tá?
E as células sensíveis aí, então, vocês já estão vendo, que são as células em cone sensíveis à luz do dia e as células em bastonete sensíveis à luz da noite. Então, tá aí. Esse é o globo ocular. Então, nosso globo ocular, 3 membranas, tá? Esclerótica, coroide, retina. Não se esqueçam que ele tem 3 membranas, então ele vai ter que ter um recheio, entre aspas, que é o humor vítreo, que faz parte dos meios transparentes. O humor vítreo vai manter o globo ocular cheinho, globoso, né? Senão ele murcha. Ele não murcha porque tem um humor vítreo, tá? Então, além da esclerótica, coroide e retina, que são as membranas, a esclerótica, que é a membrana externa, conhecida como branco dos olhos, a coroide, que é a camada colorida, onde nós encontramos a íris e a pupila, e a retina, que é a camada sensível, onde se forma a imagem, tá? Essas são as 3 camadas, esclerótica, coroide e retina. Agora tem os meios transparentes, o nome está dizendo, são transparentes. Então nós temos a córnea. A córnea nada mais é do que uma região da esclerótica que se torna mais abaulada, olha no desenhinho aí, mais abaulada e transparente. Por isso que eu consigo enxergar um pedacinho da coroide, que é a íris, porque a córnea é transparente. Depois, atrás da córnea, olhem aqui no desenhinho, olha aqui no desenho, vocês estão vendo uma lente biconvexa, tá? Que é o cristalino. Então, nós temos aqui a córnea transparente, o cristalino. Aqui tá dando para ver a íris, ó, em corte, e a pupila aqui, ó, tá vendo? Aqui é a pupila, o buraquinho que a gente vê bem no centro da íris, tá? E esse rosado aqui é o humor vítreo ou corpo vítreo. Eu costumo dizer que é, entre aspas, o recheio do olho, tá? Então, o corpo vítreo é o recheio do olho. Então, aqui nós temos... e tem ainda o humor aquoso, que está aqui embaixo, ó. Veja bem, entre a córnea e o cristalino tem um espaço. Eu nem coloquei direito o nome para vocês, mas eu vou dizer aqui. Nós temos um espaço entre a córnea e a íris, olha aqui, entre a córnea e a íris. Entre a córnea e a íris eu tenho aqui um espaço chamado câmara anterior. Depois tem um espaço entre a íris e o cristalino, ó. Esse aqui é o espaço entre a íris e o cristalino. Aqui está em corte, por isso que eu vejo, parece que é 2, mas não é um só. Aqui, esse espaço entre a íris e o cristalino é a câmara posterior. Então, a câmara anterior e a câmara posterior, que formam o espaço entre córnea e cristalino, é preenchido pelo humor aquoso. E ele é muito importante porque, inclusive, ele faz a alimentação da córnea. A córnea tem vaso sanguíneo? Não. Se tivesse vaso sanguíneo, a gente não ia enxergar nada, né? Por isso que a córnea é transparente. Então, a alimentação dela é feita pelo humor aquoso, tá? Então, aqui tá bem bonitinho o desenho, que dá para vocês verem tudo que eu falei, tá? Agora, tem alguns problemas de visão. Então, nós temos distúrbios da visão. O que eu tenho, que é a miopia. A miopia, a gente fala que a miopia, o olho é comprido. Olho comprido é a miopia. A hipermetropia, o astigmatismo e a presbiopia. Veja bem, a miopia, olha o primeiro desenhinho aqui da miopia. O olho emétrope, a formação da imagem tem que ser bem aqui na mácula lútea, tá vendo? Aqui tem a lente que corrigiu a miopia, então levou os raios na mácula lútea. Aqui, antes de pôr a lente, olha aqui, olha onde
que a imagem teria aqui que seria a mácula lútea, mas o raio luminoso chega aqui, não tem a mácula lútea, porque o olho está comprido, então a imagem está lá atrás. Ora, vai formar a imagem aqui, olha como é que estão os raios, eles já estão se divergindo já, então a gente não enxerga direito. Então, põe a lente, olha aqui a lente, essa lente aqui é uma lente bicôncava, tá vendo? Olha, então essa lente côncava que vai fazer a correção, é uma lente então que a gente chama de divergente, vai levar os raios mais longe, até alcançar a mácula lútea que está desfocada, ela está lá para o olho está comprido, tá vendo? Então, a miopia a gente corrige com lente divergente, que tem bordo espesso, olha. A lente para miopia, aqui a borda da lente é larga, né? E o meio não, então uma lente bicôncava, olha aqui, ela é côncava, tá? Essa lente é divergente. A miopia é corrigida com a lente divergente, que vai levar os raios mais para frente, tá? Então vai atingir a mácula lútea, que não está no lugar certo, porque o olho está comprido. Depois vem a hipermetropia, que é o contrário da miopia, o olho achatado. Então o cristalino e a córnea faz o papel deles, leva os raios convergindo até a mácula lútea. Quando chega aqui, cadê a mácula lútea? Ficou lá na frente. Então a imagem está formando depois da retina. Aqui está formando antes, tá vendo? Aqui está formando depois. Então, o que acontece? Tem que usar uma lente que vai convergir os raios. Então vai trazer os raios juntos, mas antes. Então, olha lá, é a lente convergente. Vocês estão vendo aqui que vai ter bordo fino, tá vendo? Ó. Então, é uma lente, aqui é côncava, aqui ela é convexa. Então, vai corrigir a hipermetropia, tá? O míope, claro, que de perto tem bastante raios. Então, ele enxerga bem de perto, não enxerga de longe. E o hipermétrope enxerga perfeitamente de longe. Aliás, enxerga perfeitamente de longe e não enxerga de perto. O míope, eu enxergo de perto, corrijo prova com a maior tranquilidade, sem lente, porque eu uso lente. Então, não preciso de óculos nem de lente para corrigir prova, tá? Porque o míope enxerga bem de perto, não enxerga de longe. O hipermétrope é o contrário. Ele enxerga de longe, porque daí os raios vão chegar antes aqui, daí ele vai enxergar. E a correção é a lente convergente, tá? O astigmatismo é um problema de deformação da córnea. A córnea, ela é um segmento perfeito de circunferência. Pode ver que aquela não tá meio tortinha. Então, tem que ter uma lente que vá corrigir essa deformação do astigmata. Então, é lente cilíndrica, tá? Então, miopia, a lente que corrige é a divergente, que vai levar os raios mais lá para frente. A hipermetropia é convergente, que vai trazer os raios mais antes. Aqui é depois, aqui é antes. O astigmatismo é a lente cilíndrica, que vai corrigir essa deformação da circunferência da córnea. E a presbiopia, que a gente chama de lente de vista cansada, a pessoa que tem vista cansada. Então, a lente que vai corrigir também é a lente convergente, tá? Por isso que o míope não precisa de lente, porque de perto ele vai enxergar, não precisa de lente convergente. Então, tá aqui. Alguma pergunta a gente vê na aula, tá? E a outra coisa que não tem aqui, tem. A conjuntiva, tá aqui.
A conjuntiva é uma membrana, depois eu vou fazer o desenho para vocês na lousa, na aula. É uma membrana que ela reveste aqui e depois a parte posterior, ela faz isso. Ela reveste a pálpebra, a parte posterior da pálpebra e a parte anterior do globo ocular, menos a córnea. Então, quando você está com o olho irritado, vermelho, são vasos sanguíneos da conjuntiva. Tem as pálpebras, que se movimentam através dos músculos, que nós vimos que é um monte de músculo. E o músculo que movimenta a pálpebra é o músculo orbicular das pálpebras, que faz a pálpebra fechar e abrir os olhos, tá? E os músculos que fazem todos os movimentos que nós vimos, tem um monte de músculo, tá? Depois, quando a gente for estudar músculo, eu vou só mostrar para vocês a quantidade de músculos que tem no globo ocular, tá? Então, vejam bem, camadas esclerótica, coroide, retina, meios transparentes, corpo vítreo, córnea, corpo vítreo ou humor vítreo, cristalino e humor aquoso, tá? Córnea, corpo vítreo ou humor vítreo, cristalino e humor aquoso. O corpo vítreo é gelatinoso, o humor aquoso é líquido, é uma aguinha. O cristalino é uma lente biconvexa, tá? E os anexos, que é a conjuntiva, que é uma membrana que protege a parte anterior do globo ocular, reveste a parte posterior da pálpebra, tanto a pálpebra superior quanto a inferior, e impede que algum cisco que entre no olho vá lá para trás do olho, que ela segura, ela é uma barreira, tá? Os distúrbios: miopia, correção lente divergente, hipermetropia, conversão lente convergente, astigmatismo, lente cilíndrica e presbiopia, que é a vista cansada, que também é lente convergente. Aí vocês têm, então, os desenhos, tudo bem? Agora o tato. O nosso órgão do tato é a pele, que é o maior órgão do corpo humano, é a pele. Ela reveste todo o nosso organismo, tá? E ela é repleta de corpúsculos responsáveis pelo tato, receptores sensoriais do tato. Então, aqui nós temos, cada um vai perceber um tipo de sensação. Então, o corpúsculo de Pacini, percepção de pressão, por exemplo, um beliscão. O corpúsculo de Meissner é percepção do tato leve, por exemplo, quando a gente, se eu passar não precisa longe, quando a gente às vezes está com o cabelo solto nas costas ou no braço, você sente, fica procurando o cabelo para tirar. Ou quando você passa uma pena de leve na sola do pé de alguém, ele vai sentir. Esse é o corpúsculo de Meissner, que é a percepção do tato leve. Então, pressão Pacini e tato leve Meissner, tá? Os discos de Merkel, tá? Também é de tato leve. Mas normalmente fala Meissner só, mas ele junto também é do tato leve. O corpúsculo de Krauss é do frio e do Ruffini. O de Ruffini é do calor, aí tá faltando, tá? Então eu falo assim, quando você está com frio faz então Krauss. Do Ruffini é do sensação do quente, tá? Frio, Krauss, Ruffini, quente. Então, a sensação de calor corre por conta de Krauss e Ruffini. Krauss é o frio e corpúsculo de Ruffini
é o quente. Quente e frio são modalidades do calor, certo? Isso aí vocês aprendem em física. Tá faltando aí, mas Ruffini é percepção do quente. Então, quando você está com calor, faz... Então, Ruffini, tá? E as terminações da dor. As terminações da dor não tem nome, elas são espalhadas, elas são livres. E são espalhadas não só no tato, mas pelo nosso organismo todo. A percepção da dor é proteção. Se eu tenho dor, alguma coisa está doendo, eu tenho que ver porque alguma coisa não está bem. Se eu estou com dor de estômago, eu tenho que ver o que está acontecendo. Se eu estou com dor no dente, certo? Então, as terminações da dor são livres e não só na pele, claro que também na pele, né? Se eu cutucar alguém com um alfinete, ela vai sentir dor, vai puxar o braço ou a perna, sei lá, ou você está costurando, espeta o dedo, você vai sentir dor. Então, as terminações livres da dor não formam corpúsculo, tá? São terminações nervosas livres espalhadas pelo organismo. Então, vocês têm aqui no desenhinho, tá? Todos esses que eu falei para vocês, tá tudo aqui. Pode ver aqui as terminações da dor, que tá, terminações livres. Olha como é que ela é, tudo livre. Tá vendo? Os outros formam corpúsculo, olha. Tá? Ó. Tá? Veja que o de Pacini está aqui na derme, porque é a sensação de pressão, tá? E aqui dá para a gente ver as camadas da pele. Então aqui nós temos a epiderme, a derme, e aqui onde tem essas bolinhas de gordura é o tecido subcutâneo ou hipoderme. A derme é que está tudo, mas não é. A derme é até aqui, tá? A gordura nós encontramos na hipoderme, não na derme. Mas é isso aí, tudo bem, não é problema nenhum. E a gente tem aqui também o pelo, tá? Bom, então tá aí a pele, agora nós vamos ver a olfação. A olfação, o nosso órgão do olfato, são as fossas nasais, que fica no interior do nariz, tá? Eu já tive a oportunidade de colocar para vocês, quando eu dei respiração, que as fossas nasais têm a região olfativa, que é a região superior, que é amarelada por conta das terminações nervosas do nervo olfativo, que tem a percepção do olfato. Nós sentimos os cheiros, os odores ou olores, como queiram. E a porção respiratória, que é a porção inferior, que ela é rósea, porque ela tem grande quantidade de vasos sanguíneos, então ela é ricamente vascularizada, que vai ajudar a aquecer o ar inspirado para ele não chegar frio no pulmão. Tem as narinas, que são os orifícios anteriores de entrada do nariz, o buraco do nariz que a gente enxerga. E tem aqui as coanas, que é a parte posterior. Então, narinas, orifícios anteriores, e as coanas, os orifícios posteriores, que vai comunicar as fossas nasais com a faringe, é onde nós temos a nasofaringe. Então, aqui vocês estão vendo as terminações nervosas do nervo olfativo. Então, aqui tem a região respiratória, olfativa. A região respiratória é tudo isso aqui. Olha aqui as conchas nasais. Tá vendo? Aqui nós estamos vendo a concha nasal média e a inferior. A superior não está aparecendo aqui. Essas são as conchas nasais que o ar inspirado tem que contornar, daí ele para mais tempo aqui onde tem vasos sanguíneos e com isso ele aquece, ele vai chegar então filtrado e aquecido aos pulmões. E a gustação
O órgão gustativo é a parte dorsal da língua, onde nós encontramos as papilas gustativas. Então, aqui nós temos a língua, a ponta da língua responsável pelo doce, um pouquinho acima o salgado, as laterais, as bordas, o ácido, este V lingual, o amargo, V lingual, onde nós encontramos umas papilas chamadas de caliciformes. As papilas, elas gustativas, elas podem ser caliciformes, foliadas e filiformes. Então, mas aqui é só o tipo de o formato. O importante são as regiões que são responsáveis então pelo doce, salgado, ácido, amargo. O amargo é lá a base da língua, por isso que não adianta quando o remédio é amargo tampar o nariz, porque não adianta, quando você engole lá no fundo, aonde a língua aperta para poder ocorrer a deglutição, então de todo jeito você vai sentir o amargo mesmo, não adianta. A audição, aqui nós vamos encontrar a audição, eles chamam de orelha. Eu não gosto muito não, tá? Eu não gosto muito de orelha externa, média e interna. Para mim é ouvido externo, médio e interno. A apostila usa orelha. Para mim, orelha é o pavilhão auditivo, que vai captar o som. E depois a orelha capta o som, conduz no conduto auditivo externo. Conduto auditivo externo, então a orelha externa, tá? Ou ouvido externo é formado de orelha que capta o som e conduto auditivo externo que vai até o tímpano, tá? Então o pavilhão auditivo capta o som, encaminha para o conduto auditivo externo que vai até a membrana do tímpano. A membrana do tímpano então separa o ouvido externo do ouvido médio, ou a orelha externa da orelha média. Eu não gosto muito desse termo, torna a falar, porque para mim a orelha é algum tipo de prolongamento, que não é o caso, mas seguindo a apostila. Ouvido médio, que aqui fala de orelha média, para mim é ouvido médio, também é conhecido como caixa do tímpano. E aqui nós vamos encontrar três ossículos, que são os ossos menores do nosso corpo. Aliás, o menor mesmo é o estribo, né? São três ossículos. Martelo, que está conectado com está conectado com o tímpano. Então o tímpano é vibrado, vibra o martelo vibra a bigorna vibra o estribo. O estribo está articulado com a janela oval, que já é limite do ouvido interno, tá? Então, o ouvido médio também, ele tem uma comunicação com a faringe, através da tuba auditiva ou canal de Eustáquio. Por quê? Porque o tímpano, a caixa do tímpano é cheia de ar, e esse ar tem que ser renovado, porque depende da pressão atmosférica a gente ouvir melhor ou não. Então, o ouvido, o ar da caixa do ouvido médio tem que estar equilibrado com a pressão atmosférica. Então, tem que ser a mesma pressão dentro do ouvido interno igual da pressão atmosférica. Então, quando a gente inspira, essa tuba auditiva que está na faringe, a faringe é o canal, é o órgão comum ao respiratório e digestivo, o ar entra por essa tuba auditiva e constantemente renova o ar de dentro da caixa do tímpano, então equilibrando o ar de dentro da caixa do tímpano com a pressão atmosférica. Então, quando você vai para Ubatuba, que você desce a terra, você fica surdo. Por que você fica com sensação de surdez? Porque lá a pressão é maior. Você tá indo de Taubaté para Ubatuba,
A pressão atmosférica aqui em Taubaté é menor do que a pressão atmosférica em Ubatuba. Então, quando você começa a descer, não dá tempo de renovar o ar. Então, a pressão atmosférica vai ser maior do que a do tímpano. Então, vai empurrar o tímpano, né? Vai empurrar o tímpano para dentro. Então, você tem essa sensação de surdez. Aí a gente fica, respira, tampa o nariz, tudo forçando que a tuba auditiva, que o canal de Eustáquio renove o ar de dentro da caixa do tímpano. Aí quando equilibra, você começa de novo a ouvir normalmente. Ou o contrário, quando você vai de Taubaté para Campos do Jordão também, só que é o contrário. A pressão de dentro do tímpano, de dentro da caixa do tímpano, vai ser menor do que a pressão atmosférica. Então também o tímpano vai ser pressionado. Então, ele não vai vibrar direito, porque ele vai ser pressionado. Então, é a mesma coisa, tá? O ouvido interno, que também é conhecido como labirinto, porque ele é muito cheio de estruturas estranhas, tá? Ele é formado, como eu já falei para vocês na aula anterior, quando eu estava falando do nervo vestíbulo coclear. Aí eu falei dele para vocês. Então, ele é formado, eu desenhei na lousa para vocês, vestíbulo, cóclea e canais semicirculares. Ele todinho, o ouvido interno, é preenchido pela endolinfa. A endolinfa é um líquido que a gente já estudou, que faz parte da água transcelular, que preenche órgãos cavitários. Ele é preenchido por essa endolinfa. Então, dentro da cóclea, existem as terminações do nervo auditivo. Os canais semicirculares são responsáveis pelo equilíbrio. E a cóclea pela audição. Então, por isso que o nervo auditivo é também chamado de vestíbulo coclear, porque ele vai se ramificar tanto no vestíbulo e aonde tem os canais semicirculares, então responsável aí pelo equilíbrio, como a cóclea responsável então pela audição. Aí vocês têm um desenho muito bom, tá? Do ouvido. Então aqui nós vamos ver então a orelha, que é o pavilhão auditivo, tá? A caixa, o canal aqui, o canal auditivo, tá? Externo, né? Conduto auditivo externo, o tímpano. Então, da orelha até o tímpano é ouvido externo, ou orelha externa, como eles estão chamando agora. Aqui nós temos o martelo, que está relacionado com o tímpano. Então, o som vem por aqui, o som vem por aqui, vibra o tímpano vibra o martelo vibra a bigorna vibra o estribo, que está em contato com a janela oval, que vai mandar as vibrações para a endolinfa, tá? Para a endolinfa. Aqui não está dando para ver um canal semicircular, são 3, tá? O outro lá para trás. Então, veja que o nervo auditivo vai inervar a cóclea e vai inervar o vestíbulo e os canais semicirculares, que é responsável pelo equilíbrio, e a cóclea responsável pela audição. E aqui, então, nós temos a caixa do tímpano, e aqui nós temos a trompa de Eustáquio, ou tuba auditiva. Essa tuba auditiva renova o ar de dentro da caixa do tímpano, tá? Então tá aí. Aí aquelas vibrações que eu falei para vocês, que vai até movimentar a endolinfa, e a endolinfa então vai bater no interior, na parede interna da cóclea, onde tem as terminações nervosas auditivas, tá? Então é isso aí. Aqui nós temos então o
o sistema, os órgãos dos sentidos. Tudo bem?